eu vou iniciar, vou mandar ver aqui com as dúvidas que o pessoal mandou aqui, tá? Primeira dúvida. Estou obeso. Dicas por onde começar? Estou perdida e paralisada. Dieta, treino, parte médica. Beleza, vamos lá. Primeiro, você precisa entender qual que é a sua atual condição estrutural e metabólica. A obesidade nada mais é do que uma patologia que ela é mãe de outras diversas patologias e quando não tratada, ela pode gerar repercussões, ou seja, complicações, ou seja, ir adicionando mais patologias além da condição da obesidade, que é configurado como uma inflamação sistêmica, tanto de ineficiência metabólica, tanto de ineficiência funcional, física. Então, se você lhe pediu um norte de como começar, primeira coisa, na parte alimentar. Você precisa encontrar formas para gerar organização. Normalmente quem está acima do peso tem uma rotina totalmente desregulada, bagunçada. Primeira coisa, começa a padronizar horários para você se alimentar. Então a gente fala time nutrition, que é o tempo das refeições. Organizar isso, como se fosse um reloginho. Por exemplo, praticamente quase todas as pessoas têm uma rotina de café da manhã, almoço, lanche e janta. Se conseguir incluir mais uma, duas refeições, maravilhindo. Mas eu tenho ciência que nem todas as pessoas têm essa possibilidade. Mas se você tiver, que me fez a pergunta, faz assim. Começa com 4 refeições e padroniza. Deu aquele horário, você para o que estiver fazendo, se alimenta e segue todo dia assim. Independente de, Rafael, e se por exemplo eu cheguei no lanche da tarde ou no café da manhã, não estou com fome, posso ficar sem comer? Não. Come assim mesmo, por quê? Devagarzinho você vai regulando esse centro de saciedade e fome seu. E aí você vai organizando. Então a primeira coisa é determinar horários, beleza? Depois que você determinou horários, você começa a quantificar essas refeições. Ou seja, padronizar, ter um controle de qual o consumo diário, certo? Junto com esse controle, você começa a colocar alimentos que têm maior valor biológico. Eu sei que todo mundo aí sabe, por exemplo, entre uma carne magra com um arroz branco normal e um sanduíche, é melhor uma carne branca. Então, você vai fazendo essas modificações que eu sei que você sabe, só não aplica. Depois que você organizou isso, aí sim, se você puder comprar uma balança de comida, eu te recomendo muito. Por quê? Normalmente, quando a pessoa está obesa ou acima do peso, esse centro de saciedade ele fica todo desregulado. E aí, às vezes, essa percepção de quantidade ela é um pouco bagunçada. Então, quando você começa a pesar essas refeições, então você já tem um padrão, você não erra essa quantidade. Evita de, o dia que eu estou com fome eu como mais, o dia que eu não estou com fome eu como menos. Gerar essa oscilação. Fisiologia, a gente tem que buscar um funcionamento constante, o máximo possível, beleza? Então, na parte alimentar, padronizar horários, padronizar quantidades, melhorar a qualidade dos alimentos e hidratação eficiente. Faz o cálculo, pode jogar aí, média de 35 a 40 ml por quilo corporal, mas quando a pessoa está obesa, não é tão equivalente como uma pessoa que está com um percentual mais baixo, mas pode jogar aí 30 ml por quilo corporal, vai dar certo, de 25 a 30 para quem está muito obeso. Eu não sei a sua condição atual, eu não te avaliei. Você só me mencionou que está obeso e às vezes eu nem sei se realmente está. Tem que fazer uma avaliação através de IMC, perímetro da circunferência abdominal, outras dobras e outros marcadores. Pode ser na parte tanto de sinais e sintomas ou biomarcadores que são através de exames, tá? Te expliquei de forma sucinta a parte alimentar. De treinamento. Rafael, se eu estou obeso, eu preciso chegar e treinar com tudo. Quanto mais, melhor. Não. Treinamento, da mesma forma que eu expliquei para você, alimentação. São processos, são etapas. Se você já era ativa, já estava ativa e não treina,
você vai começar a treinar devagar. Se você já estava ativo e só estava totalmente desregulado a sua alimentação, você vai partir da onde você já estava fazendo e vai aumentando progressivamente. Mas vamos iniciar aqui, usar a hipótese que você não pratica nenhum tipo de atividade física, exercício físico. Beleza? Então, se você não pratica nada, você pode começar tranquilinho. Ou seja, ou se você for começar com a só caminhada, caminha 20 minutos por dia. Depois de uma semana você aumenta para 25 ou para 30 e vai galgando, vai progredindo. Não queira fazer o que você não fez em anos, em dias, tá? E aí, se for musculação da mesma forma, não queira começar como um atleta. Tenha paciência que vai dar certo. Seja processual, gradativo. Então, se está parado, começa com a série. Se está mais ou menos ali, indo 1 ou 2 vezes na semana, começa com 2 séries. Se já é ali ativa 3, 4 vezes, começa com 3 séries. E vai progredindo. E vai ajustando tanto a frequência, tanto a carga desse trabalho. Beleza? E conforme isso vai acontecendo... Só um minutinho, pessoal, que deu uma esquentada. Deixa eu dar uma refrigerada aqui. E aí, pessoal, esse processo ele vai melhorando conforme você vai sentindo esse bem-estar da rotina organizadinha. Então, conforme isso vai acontecendo, você não pode dar um estresse muito abrupto para esse organismo. Por quê? Pensa comigo. Lembra que eu te falei para vocês ali anteriormente no começo da explicação sobre a obesidade? Que a obesidade é uma condição de inflamação sistêmica que ela tem propensão, ela tem grandes chances de desenvolver outras fisiopatologias em conjunto, como diabetes mellitus, hipertensão, cardiopatia, dislipidemia. Nossa, a lista é gigante. E aí, não tem como você identificar se você já está com a patologia instalada ou se você está em transição para manifestar. Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado, ter um pouquinho mais de compreensão, porque acontece, não brinca. Ah, Rafael, mas que perigo que vai ter? Vem cá comigo. Como eu falei para você está com o sistema todo inflamado e o sistema sobrecarregado, falando metabolicamente falando, e um sistema sobrecarregado mecanicamente falando. Ou seja, imagina uma pessoa que carrega um saco de cimento, como se tivesse um saco de cimento na sua mochila o dia inteiro. Você carrega um pezinho à toa de uma pasta debaixo do braço, já cansa o braço. Imagina uma mochila de cimento ou de tijolos, carregando isso o dia inteiro. Desde o momento que você sai da cama, acorda, até no momento que você volta para a cama para dormir e descansar. Então, você imagina, o organismo que não tem eficiência metabólica para mandar oxigênio, tirar oxigênio, enviar nutrientes, retirar metabólicos e ter uma sobrecarga funcional constante, é um organismo que vive cansado, vive sobrecarregado. Então ele não tem essa mesma capacidade de responder a estímulos que para uma pessoa que está eutrófica é quando a pessoa está com um percentual de gordura controlado, tem uma quantidade considerável de massa muscular e tem uma quantidade de gordura controlada e líquido subcutâneo. Isso é uma pessoa eutrófica. Para ela, mesmo estando nessa condição eutrófica, tem que ir gradativo. Imagina em um sistema, em um organismo que está totalmente instável. E aí imagina você querer acelerar um sistema que não tem um motor, que está quase para fundir. Rafael, nossa, que exagero. Só porque está obeso, está quase para fundir? Gente, você não tem noção. Obesidade, ele gera sobrecarga cardiovascular, sobrecarga cardiorrespiratória, sobrecarga sistêmica. Então, a chance de acontecer um infarto em qualquer estrutura, pessoal, infarto é quando qualquer tipo de vascularização ela obstrui. E se obstruir a vascularização do coração, infarto. Se obstruir a vascularização cerebral, acidente vascular encefálico. Se obstruir qualquer tipo de órgão, ou seja, todos os órgãos do nosso organismo são dependentes de uma vasculatura. Começa grande e vai até ela ficar micromusculatura. Se isso não chega nutrientes, não chega oxigênio, morte celular, morte tecidual, morte orgânica. Então isso, pessoal, a obesidade pode dar algum tipo de problema, por quê? Conforme esse sistema vive sobrecarregado
cardiologicamente falando, vascularmente falando, a chance de ter algum tipo de trombo, algum tipo de gordura nesse endotélio, nessas veias, nessas artérias, e se desprender e obstruir outra artéria menor, é muito alta. Também, se esse indivíduo está obeso, a chance desse sangue estar com um percentual de gordura, estar precipitado, estar mais viscoso, ou seja, se aderir a essas paredes também é muito maior, ou seja, aterosclerose. Então, pessoal, um indivíduo que está obeso, ele tem que ter uma ótica, uma compreensão maior do que um indivíduo normal. Não que o indivíduo normal não tenha a possibilidade de infartar, mas a chance de um indivíduo obeso infartar é muito maior do que uma pessoa normal. Outra coisa, sobre a sobrecarga mecânica. Beleza, vou te ajudar um pouco mais. Rafael, entre musculação, realiza musculação intensa ou leve? A musculação pode ser intensa, mas não tem que ser muito prolongada. Aeróbico, Rafael, pode ser intenso? O aeróbico eu te recomendo começar com ele um pouco mais light. Por quê? O trabalho cardiovascular é um trabalho que mantém a frequência cardíaca alta, que é o que gera essa sobrecarga, esse estresse fisiológico central como um todo. E se você pega um organismo que vive sobrecarregado e gera uma sobrecarga e sustenta ela, o risco é maior. Então aquela história de colocar um obeso para caminhar é mais seguro do que colocar um obeso para gerar do que para fazer a musculação, é uma afirmação errada. Porque a musculação, quando você começa a trabalhar, você tem uma série, por exemplo, vamos realizar 3 séries de 10. Você começa uma série de 10, chegou 10 repetições, você vai parar e tem um descanso entre essas séries. Confere? Então, essa frequência vai se elevar. Depois que você termina as 10 repetições, você tem um descanso entre uma série e a outra. Então, a chance de acontecer alguma coisa aí nesse intervalo é menor. É diferente do que o cardiorrespiratório. Como é o cardiorrespiratório? Você começa com a intensidade e vai se mantendo nela. Só que, quando você começa a fazer esse cardiorrespiratório, você começa bem. Quando é um indivíduo que tem capacidade adaptativa tranquila, ele começa bem, se mantém. Quando é um indivíduo que ele é obeso, lembra que eu te falei que ele é um indivíduo que ele tem ineficiência metabólica e ao mesmo tempo sobrecarga metabólica. Então é um indivíduo que tem maior dificuldade de lidar com o estresse. Uma coisa é você dar um estresse e parar. Uma coisa é você dar um estresse e sustentar. Então, se fosse um indivíduo normal, ele iria manter, ele meio que ia manter a frequência, ia se ajustar, ia se manter. O obeso, ele começa com a frequência moderada, se eleva, se não parar, e depois ele eleva muito. E a mesma coisa que querer acelerar um carro que está prestes a fundir o motor. Então, eu sou um pouco ressabiado de manter cardios de longa duração, cardios mais curtos, e eu costumo investir mais na musculação. Principalmente nos primeiros momentos, primeiro mês, segundo mês, dependendo do grau, do percentual de gordura desse paciente, se tem algum tipo de patologia mais grave associada. Beleza? E aí, outro detalhe, Rafael, fala mais sobre o cardio. O cardio, você recomenda correr ou uma bicicleta ou uma esteira tranquila? Pessoal, como eu acabei de explicar para vocês, lembra dessa instabilidade metabólica desse paciente. Agora vamos para a parte mecânica. Você prescreveria algum tipo de subir e descer step, polichinelo para um obeso ou correr para um obeso? Tem gente que eu sei que prescreveria. Não sei o que passa na cabeça, mas imagina uma pessoa que tem um alto peso físico e estrutural e uma baixa capacidade de proteção. O que é proteção, Rafael? Massa muscular, ligamento, articulação, tendão. Ou seja, se esse indivíduo ele está obeso, ele tem alto percentual de gordura e ele tem um baixo percentual de massa muscular. Ou seja, ele tem alta sobrecarga de tecido não funcional e a baixa densidade de tecidos funcionais, que são músculos, estruturas contráteis, e de proteção. Músculo, além de gerar movimento, músculo é proteção. Logo, se esse indivíduo tem alto percentual de gordura, baixa predominância de massa muscular, não é um indivíduo indicado para gerar um trabalho de sobrecarga. Sobrecarga muscular, sobrecarga ligamentar, sobrecarga
articular, sobrecarga cardiovascular, sobrecarga geral. Então, não é um indivíduo indicado. Por que você vai vai expor esse paciente a um estímulo que pode ter uma probabilidade de complicação se a gente tem, por exemplo, uma bicicleta daquela sentada, sabe aquela, o pessoal costuma falar, aquela bicicleta de idoso, que ela senta, apoia as costas como uma cadeira aqui normal, e você pedala sem impacto nenhum, um ambiente extremamente controlado, e você está ali tranquilão, não tem impacto. Ou o transporte, o elíptico, é outra opção perfeita. E aí, o paciente acabou de começar, está com essa sobrecarga mecânica, o professor prescreve escada, correr, subir, descer step, pular corda, polichinelo. Só Jesus na causa, né? É complicado, eu te entendo, é muito tenso. E aí, beleza, depois que arrumou isso tudo, beleza, Rafael, você já abordou a parte dietética, já abordou a parte de treinamento, e agora aborda pra gente um pouquinho a parte medicamentosa, a parte médica. Pessoal, para configurar a prescrição de algum medicamento que possa auxiliar nesse processo, precisa ter uma anamnese muito bem detalhada, recordatório alimentar, histórico de atividade física e história de patologias presentes. Por exemplo, Lucas Queiroz. Como é que tá, Lucas? Boa noite, irmão. As pessoas obesas podem tomar suplemento, por exemplo, a creatina? Podem e devem, Lucas. Claro que quando você vai afirmar algum tipo de medicação ou suplementação ou alguma indicação em si, sempre a gente tem que avaliar o paciente do seu start, né? Pra gente iniciar esse paciente. Eu não fiz uma avaliação detalhada do paciente, mas se a gente fez uma avaliação desse paciente, ele não tem sinais biológicos, fisiológicos, sinais, sintomas e estudo de imagem que comprove algum tipo de disfunção renal, pode usar e deve usar. Por quê, pessoal? Creatina é um tipo de suplemento que vai auxiliar esse indivíduo a ter essa recaptação, essa reformulação, ressíntese, disponibilizar esse ATP com maior facilidade. E tem estudos mais recentes mostrando que essa creatina não beneficia somente essa parte músculo-esquelética, também beneficia a parte neurológica. Então lembre-se que se é um suplemento que tem a possibilidade, a capacidade de potencializar esse restabelecimento, esse oferecimento da moeda de energética que o nosso organismo tem, que é o ATP, adenosina trifosfato, de forma mais pontual, mais precisa, mais eficiente, é um suplemento super bem-vindo, desde que ele não tenha nenhuma disfunção renal. Como eu te falei, comprovadamente como? Através de uma anamnese bem feita, se não tem sinais e sintomas, através de exames bioquímicos, relação creatinina, o clearance renal e estudo de imagens. Então, identifiquei que ele não tem alteração anatômica, não tem alteração funcional, não tem indícios, sinais e sintomas, creatina no obeso, creatina no idoso, creatina no sarcopênico, creatina para hipertrofia, creatina para emagrecimento. Gente, creatina é um suplemento classe A, entendeu? E aí, voltando ali sobre aquela abordagem do obeso, se deve usar medicamento. Como que vai saber? Da mesma forma, essa anamnese detalhada, anamnese, avaliação clínica, médica, anamnese nutricional, anamnese esportiva, e a gente vai pegar todas essas informações e a gente vai avaliar se tem indicação de algum medicamento para auxiliar resistência periférica à insulina, se tem algum medicamento para auxiliar em centro de saciedade e fome, como análogo de GLP-1, dentre outras vias que a gente pode auxiliar, silenciando ou estimulando receptores específicos. Eu não vou entrar em nome de medicamentos aqui para vocês, que não é o foco. E, se for necessário, pode usar outras vias, que alguns medicamentos que dificultam a absorção de gordura no sistema gastrointestinal, dentre outras complicações. Beleza? Acho que já expliquei muito bem essa dúvida. Vamos pular para a próxima pergunta. Vamos lá.